África, um continente rico em beleza, cores, música, tradição e principalmente história. A história desse continente ela é muito linda, interessante e um tanto misteriosa, pois não há muitas fontes escritas. A maior riqueza de história desse continente é a tradição oral, onde vai passada de geração a geração sem que nunca deixe o conto desse continente morrer. A história é passada de avô para pai, de pai para filho. Temos o exemplo da senhora Moussa Bilali, que é nascida e originada da República do Mali, que, no seu princípio, era conhecido como Império Mali. Ela foi nascida e criada lá, porém, com 18 anos foi trazida para cá com seus pais, porém, ela nunca deixa a tradição do seu povo morrer. Moussa tem o hábito de contar para seus filhos tudo sobre o povo que descende ela, sociedade dela. A minha mãe contou que na época a sociedade era dividida em 30 clãs, sendo eles artesãos, guerreiros e povos livres. Era uma sociedade agrícola, onde existia o casamento por meio de castas. As castas nada mais era que você só poderia se casar com pessoas da mesma linhagem que você. E na época ainda existia o servidão e escravidão, que é uma coisa que tinha até há pouco tempo. Tombouctou, que era uma das principais cidades do ponto de cimento de economia do Império Mali, era por lá que se situavam os mercados de tecido, de grãos, de marfim e tudo mais, que era fonte de riqueza completa do Império Mali. O Império Mali ele era subdividido em várias províncias, e essas províncias eram governadas por um cara que governava tudo isso ali. Porém, esses governantes eram liderados por um mansa, se vestiam como um mansa sibélico, controlavam tudo. O Império de Mali teve seu apogeu no início do século XIV, durante o governo de Mansa Musa, que foi responsável por converter todo o Império ao islamismo. Em sua peregrinação à Meca, Mansa Musa foi acompanhado de 15 mil homens e uma comitiva de 100 camelos, com uma grande quantidade de ouro. Em sua peregrinação, Mansa Musa foi responsável por trazer grandes sábios mercadores para ajudar na divulgação da fé islâmica. E nessa peregrinação também, Mansa Musa foi responsável por trazer Abu Saad, um poeta e arquiteto que foi responsável pela construção da mesquita, que foi terminada por Kambu Musa. A queda do Império do Mali teve muito a ver com o crescimento do Império de Gal. Essa época da decadência do Império do Mali teve muitas reviravoltas. Por exemplo, em 1490, Gal já tinha tido uma crescente absurda, dominando vários povos, porém foram dominados em 1599 pelos marroquinos e suas armas próprias. O Império do Mali foi um estado que existiu na África Ocidental no período de 1230 a 1600 aproximadamente. O Império do Mali foi descrito pelos viajantes como um estado rico e suntuoso durante o seu apogeu, e certamente foi um importante centro comercial. Os mansas do Mali ampliaram seu domínio sobre outros reinos da África, constituindo amplas redes de poder. O Império Mali se originou a partir do rio Senegal e do Alto Níger. Essa sociedade era dividida em grandes unidades familiares que viviam em campos comunitários chamados de foroba. As famílias pagavam impostos para o Estado por meio de trabalhos nas terras do Simbon. Durante o século XI, esses povos sofreram a interferência cada vez maior do Principado do Sosso, cujo príncipe havia tomado o título de Mansa nessa época. Também, no século XI, contudo, os líderes do Mali se converteram ao islamismo e iniciaram um processo de centralização política acentuado. Após alguns conflitos nos seus primeiros anos de formação, o Império Mali
só se consolidou e se expandiu a partir do ano de 1240 com o novo Mansa Sundjata Keita. Após ter vencido uma guerra, Sundjata foi consagrado o novo imperador do Império Mali. A corte imperial se estabeleceu em diversas cidades, de Jeliba e Kangaba, até se fixar em Niani. Nos anos subsequentes, o Mali se expandiu sobre regiões do Sudão, do Baixo Senegal e do Baixo Gâmbia. É incrível ver que mesmo com o passar de tantos anos, desde o início do Império Mali até os dias atuais, que a história desse grande império não se perdeu com o passar do tempo. A história é rica em informações e muito interessante ainda. O mais incrível é o como o povo que descende desse império ainda vive sua história.